Glória a Deus, irmãos, por essa terça-feira de Conexão Interferente. Estamos aqui no junho da ascensão. Aleluia por essa palavra, né? Essa ascensão, essa palavra que te arranca daquilo que é natural, dos nossos pés no chão, porque é a ascensão do noivo. E o noivo tem a noiva, e glória a Deus, porque o Cristo ascendido é de fato aquele que habita em nós e que também nos arranca de condições naturais, de prisões terrenas. Senhor Jesus, nós estamos na semana da restauração de todas as coisas, denunciando toda a paralisia da religião. Sim, chegamos em Atos 3. É o levanta e anda. É a palavra do Senhor que não volta vazia. E glória a Deus, porque essa terça-feira nós temos a interferência concordante, que torna o canal uma fonte conectada para colapsar soluções inéditas. O Senhor tem soluções inéditas para os nossos problemas de sempre. Amém? O Senhor, Ele tem caminho. Eu quero ler com vocês aqui o que está escrito em Atos 3, que é maravilhoso. Esse texto diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Irmãos, essa nona hora da oração são 3 horas da tarde. E essa hora é a hora de um colapso, porque quando Jesus ele foi crucificado, às 3 horas da tarde, rasgou o templo, foi consumado. Esse horário, né, essa hora nona, também está ligada à oferta de sacrifício depois do meio-dia de Elias e a muitos outros momentos da palavra de Deus, mas em especial, eu acredito que esse véu rasgado é de fato o véu da religião. Nós estamos denunciando a paralisia da religião. Quem entrava no Santo dos Santos, aonde esse véu estava? Somente o sumo sacerdote. Mas o sacrifício na cruz é a marca desse caminho aberto, de um acesso. E é sobre esse acesso que eu quero falar hoje, porque um homem aleijado, ele está deformado em frente à porta formosa. Paradoxalmente, né? Ele impedido de acessar pela sua deformidade, mas havia um caminho. A palavra do Senhor fala que formosos são os pés daqueles que anunciam, formosos, né? São os pés daqueles que anunciam as boas novas. Aleluia. Então, irmãos, nós precisamos saber qual é a nossa mensagem, porque há um caminho aberto para aquele que anuncia a verdade espiritual, mas aquele homem estava envolvido na sua enfermidade, nas suas limitações. Aqui diz assim, então, que Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona hora, né? E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam no templo. Então já era um hábito, ele já nasceu nessa condição, já estava ali condicionado. E aqui diz assim: o qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando deles receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. E então, tomando pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. É a marca de nós não termos restrições naquilo que temos que entregar. O que nós temos? Nós temos um nome. Aleluia. Um nome sobre todo nome. Nós temos um nome e essa é a nossa riqueza, o nome do nosso Deus que nós carregamos. Esse Cristo que foi dispensado a nós, que habita em nós. Nós temos então o nome do Senhor, para que em todo lugar aonde você for, você tenha essa autoridade desse nome. E então aqui nós vemos na palavra de hoje, irmãos, essa interferência concordante, porque aqui falamos de Pedro e João, e eles foram 2 homens que deixaram toda a sua prata e o seu ouro, toda a sua riqueza natural para servir ao Senhor. Há uma concordância naquilo que eles têm para entregar.
Há uma concordância naquilo que eles renunciaram. Há uma concordância nesse momento daquilo que eles estão enxergando. Porque eles olharam para aquele homem e entregaram o tesouro que eles tinham. E o que aquele homem queria, aquele coxo? Um tesouro natural, uma esmola qualquer, alguma coisa que eles pudessem oferecer para ele continuar naquela condição. E é assim que as pessoas vivem na sua vida, né? Que nós vivemos a nossa vida natural, condicionados a uma situação aparente, a uma circunstância, e ficamos aleijados e não temos caminho à nossa frente, não avançamos porque estamos prostrados diante daquilo que poderia ser um caminho para nos libertar, para que pudéssemos saltar de alegria, para viver uma outra história. E como eu falei, quando o véu se rompeu, o Senhor Jesus abriu na cruz, como está escrito em Hebreus, um novo e um vivo caminho. Deus tem para nós novo e vivo nesse dia. Há uma conexão interferente nessa terça-feira dessa palavra de Atos, para que toda a paralisia da religião e toda a restrição religiosa se rompa da nossa vida. Aleluia. E então, irmãos, nós temos aqui em 2 Coríntios 4:18 assim: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Isso diz respeito à nossa fé, aquilo que nós acreditamos, o nosso tesouro, que é desprezível para esse mundo porque não tem uma aparência natural, física, mas é real porque é a glória que nós carregamos. Então, irmãos, na Porta Formosa existe alguém deformado no seu desejo. Eu preciso de uma esmola. Ele tinha uma solução natural, paliativa para a sua condição. E o que nós temos e o que nós carregamos? Uma palavra transformadora. Uma palavra que muitas vezes não é aceita no lugar onde nós estamos. Não é aceito o testemunho que nós carregamos, mas ela está em nós. Aleluia. E aqui então nós vemos esse acesso da Porta Formosa. A porta, ela divide o ambiente, né? Então, quando há uma porta e uma porta fechada, é um limite, é um ambiente que eu não posso acessar. A Porta Formosa com certeza estava aberta, mas ele, aleijado, não poderia acessar. Mas existe uma palavra que nos arranca de uma condição de restrição e de exclusão, de rejeição, para nos colocar dentro. O que Jesus fez na cruz foi um acesso que ele nos deu para nós sairmos do lado de fora, do átrio exterior, para estarmos dentro, para termos intimidade, comunhão, sair de uma condição de nascença, que é o nosso nascimento natural, a nossa casa natural, assim como quando o Senhor falou para Abraão: sai da tua casa e da tua parentela, sai dos teus ídolos, dos deuses, daquilo, da condição natural em que você foi criado, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Eu preciso te arrancar dessa condição natural para te fazer um celeiro espiritual, te arrancar daquilo que foi deformado naturalmente para te dar uma nova condição. Aleluia. E de fato nós somos deformados no nosso ambiente familiar, né? Terreno, natural, deformado por cultura, né? Deformado pelo ambiente mesmo que nos afeta. Mas o Senhor nos arranca desse ambiente natural para nos colocar naquilo que é espiritual e nos formar. Então ele faz com que a gente nasça outra vez. Esse novo nascimento nos dá um novo entendimento, em nome de Jesus. Então eu quero falar aqui que quando os nossos olhos eles estão deformados, a nossa visão está deformada, nós não enxergamos a Porta Formosa como um acesso, que é a rejeição. A rejeição que é sempre colocar, ela é como uma lente nos teus olhos, uma lente para te impedir de enxergar a realidade. Ela faz você enxergar deformação. Olha, isso está acontecendo isso por causa disso, né? Ela vai te dando uma condição religiosa da tua vida, respostas religiosas. Você está assim porque é assim, né? Por várias situações. Mas essa visão reduzida faz com que a Porta Formosa não seja para mim, que uma condição melhor não seja para mim, que a libertação não é para mim. E isso é uma mentira. A religião coloca a restrição e nas suas mentiras ela te manipula. Mas o Senhor nos dá visão espiritual. Ele abre a janela dos nossos olhos hoje para enxergarmos a luz e que saiam trevas dos nossos olhos. Quando os nossos pés estão enfermos também, eles não avançam. Eles não têm força para andar num caminho. Não enxerga caminho para andar. Fica em outra restrição, que é a exclusão.
não acessa, não vai, não tem firmeza nos pés, não tem firmeza no caminho, não tem firmeza no avanço, porque são pés enfermos. Mas o Senhor quer nos curar. Irmãos, eu li um livro chamado Os Pés como os da Corça nos Lugares Altos, né? E é a história de uma menina, né? Uma mulher que vai seguindo o Senhor, o seu pastor, e o Senhor arranca. A primeira coisa que acontece na história é que Deus arranca da casa dela, arranca aquela mulher da casa dela, de uma condição natural, né? E sai da sua casa, da sua parentela. E ela tem os pés deformados. E à medida em que ela anda com o Senhor, os pés vão sendo restaurados. É maravilhoso esse livro. E sempre que eu leio a palavra, alguma coisa me vem esse livro em alguns momentos, como é realmente maravilhoso, né? Mas glória a Deus. E aqui, em terceiro lugar, quando tudo aquilo que nós queremos, aquilo que nós nos contentamos, é uma esmola, nós perdemos o acesso ao verdadeiro tesouro, à verdadeira riqueza. Isso é o quê? Miséria. Porque nos contentamos com qualquer coisa. Quando nós temos que estar contente com a nossa riqueza espiritual, com aquilo que não se vê. Aquele homem aleijado, ele queria ver uma moeda, né? Uma moeda de prata, alguma ajuda física. Mas o que eles tinham para entregar não era nem prata e nem ouro. Era o maior tesouro do mundo. O maior tesouro é alguém que te estende a mão para te fazer andar. É aquele que te entrega uma palavra para te fazer avançar, pisar firme com os teus pés, com os teus tornozelos firmados, estabelecidos, em nome de Jesus. Então, Pedro aqui, ele não tinha o que aquele homem queria, mas tinha o que aquele homem precisava. E o que nós temos não é o que o mundo quer, é o que o mundo precisa. O que nós carregamos, o que manifestamos é o que o mundo precisa e de certa forma rejeita. Mas glória a Deus. Eu quero ler eu estava esses dias meditando em alguns escritos, né? E eu li o Antigo Testamento e os profetas que chamados de menores, mas são incrivelmente profundos e maiores do que nós. Eles escreveram coisas lindas e eu tinha anotado algumas coisas de alguns trechos, e aqui em Naum ele fala, né, que os pés dos que trazem boas novas e do que anuncia a paz estão sobre os montes. Os pés de ascensão são daqueles que têm uma palavra de vida e de paz, daqueles que trazem boas novas. Isso é maravilhoso. E glória a Deus, porque aqui fala sobre nós termos esses pés firmes. E também fala, né, no texto, acho que já é o de Miqueias, que eu vou compartilhar no próximo tópico, mas ele fala assim, ao inimigo, o que eu digo, né? E aos que perguntam onde está o teu Deus, se eu cair eu vou me levantar, se eu estiver em trevas o Senhor será minha luz. Então não tem nada, nenhum motivo para eu ficar prostrado ou me envergonhar da minha condição. Porque em toda situação o Senhor me levanta. E então aqui nós andamos, aleluia, sobre os montes. Nós estamos em ascensão, aleluia. Que os montes nos ouçam, né? Que os montes, em Miqueias fala que os montes ouçam a nossa voz. Os montes vão ouvir porque nós estamos nos montes. E nesse livro que eu comentei, ela chega nos lugares altos, né? E para chegar nos lugares altos precisa andar pelos vales. E nós conhecemos o Senhor em todo o tempo. Ele é o Deus de todas as circunstâncias. E então, em segundo lugar, eu quero falar que nós andamos no nome. Em Miqueias, eu até coloquei o versículo aqui, fala assim, Miqueias 4:5. Pois todos os povos andam, cada um no nome de seus deuses. Nós, porém, andaremos no nome do Senhor nosso Deus para todo o sempre. Glória a Deus, nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus para todo o sempre. Enquanto eu falo essa palavra aqui, eu sinto o Senhor me ajustando no meu espírito, né? Me ajustando e me fazendo enxergar além daquilo que eu estava enxergando até a hora que eu comecei a falar aqui. A palavra do Senhor, ela enriquece, ela é grande, ela expande em nós. Glória a Deus. Miqueias também fala, eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de coragem. Glória a Deus. Assim estavam os irmãos Pedro e João. Irmãos em Cristo, eles não eram irmãos, né? Aleluia. Mas eles andaram juntos, são irmãos do Senhor, são os nossos irmãos. Pedro e João
andando e profetizando. Eles estavam cheios do poder do Espírito, cheios de coragem e de justiça. Havia neles ousadia para declarar aquela palavra. E precisa haver em nós essa conexão interferente para declarar essa palavra de vida, porque toda interferência que o Senhor te dá, ela precisa ser concordante. O Senhor fala que aonde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, ali eu estou. Ele está mostrando mesmo que o motivo de nós estarmos juntos não é outra coisa senão o nome. Então ele está ali por causa desse nome. O que nos une é esse nome. O que nos faz caminhar é esse nome. Nós andaremos no nome do nosso Senhor. Amém? E assim aquele homem andou. E a palavra fala que ele glorificou. Não é verdade? Olha só que coisa maravilhosa. E saltando ele, pôs-se em pé, andou, entrou no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Olha que expressão maravilhosa de alguém que acessa a porta. De alguém que atravessa, sai de um ambiente miserável e entra no ambiente de louvor, sai desse ambiente de restrição e entra no ambiente de aceitação. Glória a Deus. E nós repreendemos hoje aqui com essa palavra, em nome de Jesus, toda rejeição, toda exclusão e toda miséria. O Senhor é o Deus que abre essa porta, que te deu um caminho novo e vivo. E à medida que andamos nesse caminho, saltando e glorificando a Deus, é de fato um caminho de reversão em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe nessa terça-feira, com reversão em todas as áreas, em todas as situações, em todas as circunstâncias da tua vida. O Senhor pode reverter diante dos nossos olhos. Que os nossos olhos estejam no Senhor. Pedro e João olharam para aquele homem e enxergaram nele um caminho, enxergaram nele possibilidade, aquilo colapsou. Que possamos enxergar para situações de miséria ao nosso redor e lançar uma palavra de vida e declarar o que nós temos. No ambiente que eu estou agora, eu declaro que eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu coloco aqui. Eu declaro nesse lugar. Existe toda a possibilidade do Senhor para colapsar no milagre, num salto de louvor, naquele que murmurava, lamuriava e agora pode glorificar o Senhor. Essa é a reversão de Deus na nossa vida. Saia hoje desse ambiente de restrição, entra hoje nesse ambiente de aceitação, de louvor, de glorificação e de viver o que é inexplicável. O Senhor tem o inexplicável, que possamos sair. Isso é uma ascensão. Você é arrancado desse ambiente, você é arrancado de onde as pessoas estão ali acostumadas a esmolar, acostumadas a te olhar dessa forma, a enxergar essa pequenez. Elas vão ficar assustadas quando passarem pelo templo ou estarem ali na porta formosa e não tem mais um aleijado, não tem mais alguém mendigando naquele lugar, mas tem um homem que está dentro, que está de pé, com os seus pés bem firmados, saltando e glorificando, fazendo aquilo que ele nunca fez na vida dele, que desde que nasceu ele nunca pôde fazer. O Senhor quer nos dar e nos visitar com uma solução inédita. Que o Senhor te visite com soluções inéditas hoje, para você viver o que não viveu, fazer aquilo que você nunca fez, viver na tua vida a novidade que vem do alto, daquilo que eu não posso nem pedir, nem pensar, nem imaginar, não passa na nossa cabeça, aquilo que o Senhor tem reservado. O Senhor nos chama para esse caminho mais alto. Glória a Deus por Atos 3. Glória a Deus por esse junho de ascensão, por essa semana de restauração de todas as coisas. Glória a Deus porque à medida que você glorifica e pula e salta diante do Senhor, o inimigo está sendo esmagado e toda vergonha e condicionamento está debaixo dos teus pés. Em nome de Jesus, pisamos com essa autoridade, declaramos essa verdade, anunciamos o evangelho, anunciamos a paz, anunciamos a palavra em todos os lugares, os 4 cantos, por toda parte. Que seja essa palavra de vida e de louvor. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Se você tem o teu desejo de fazer uma oferta agora, de fazer aquilo que você nunca fez, de entregar o que você nunca entregou, de dar um salto hoje, glorificar e sair de toda a condição de coxo, de não posso, de não tenho, toda a condição de esmola, saia dessa condição e entre numa condição, num ambiente onde tudo é possível àquele que crê. A nossa chave Pix
É igrejavinhedo@gmail.com. Você pode fazer a tua consagração agora mesmo. Temos aí o QR Code, né, na tela. E glória a Deus, porque assim nós vivemos, nos movemos e existimos em Cristo. Tudo que fazemos em Cristo é nele, é nesse nome. Faça as coisas nesse nome. Que tudo na tua vida, todas as coisas se movam por causa desse nome. Isso é a nossa verdade. Isso não pode ser ignorado. Nós estamos essa semana lendo Atos 3, então leia mais uma vez. Busque ao Senhor, para que essas palavras sejam vida dentro de você, para que todo o conhecimento humano e natural seja arrancado, esse véu seja arrancado, para você acessar ambiente de intimidade, para você acessar a intimidade com o Senhor, a intimidade com a sua palavra, a intimidade com esse nome é o que Deus tem para nós. E isso vai te fazer saltar de louvor, isso vai te fazer se alegrar e que possamos andar com homens de Deus, que possamos ser esses homens de Deus, aonde a palavra do Senhor é verdade nos nossos lábios. Glória a Deus pelo véu rasgado. Glória a Deus pela porta aberta. Glória a Deus pelo novo e vivo caminho que nós podemos avançar além de toda religiosidade, com toda realidade, em nome de Jesus. Shalom. Aleluia, Senhor Jesus, nós clamamos o Teu nome. O Senhor foi convocado para ser de santos. Todos que estáis em Roma foram convocados para ser de santos. A vida é paz da parte do Senhor nosso Deus e em Cristo Jesus. Porque tudo o que depender de mim, estou preparado para proclamar o Evangelho e também a vós que estáis em Roma. A verdadeira luz vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Depois de algum tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à margem de Tiberíades. Simão, Tomé, Natanael, que era da terra de Canaã, e mais 2 de seus discípulos estavam juntos. Simão disse-lhes: vou pescar, e eles o encorajaram. Nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco. Mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia. Mas seus discípulos não perceberam que era ele. Jesus perguntou: moços, tendes alguma coisa aí para comer? Eles responderam: não. Então Jesus orientou-os: lançai a rede do lado direito do barco e encontrarei. Assim eles o fizeram, logo conseguiram recolher a rede, tamanha quantidade de peixes. Diante disso, os discípulos a quem Jesus amava, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor? E assim Simão ouviu que era o Senhor, vestindo sua túnica, vestiu sua túnica, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Mas outros discípulos vieram num pequeno barco arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão alguns 200 côvados. Assim saltavam e viram uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Jesus pediu: traz alguns peixes que acabaste de pegar. Simão entrou no barco e arrastou a rede para a praia. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus o convidou: vinde e tomai-o de jejum. E nenhum de seus discípulos tiveram coragem de indagar-lhe: que tu és? Porque sabiam que é o Senhor. Jesus não pegou o pão, então pegou o pão, partiu os discípulos, tomou um peixe e fez o mesmo. Que possamos fazer assim nos nossos dia a dia, reconhecer as pessoas que estão ao nosso redor, reconhecer as pessoas que estão conosco, que trabalham conosco, reconhecer as pessoas que fazem parte da nossa igreja, onde nós trabalhamos, onde nós proclamamos a palavra, que nós possamos ter esse conhecimento, muito mais, além de ter o conhecimento, reconhecer o corpo, reconhecer a vida que há nesse corpo, o corpo onde nós trabalhamos, o corpo que é a igreja,
nós tenhamos essa divindade em nossas vidas, essa divindade esteja em nossa vida inteira, completando-nos, completando o nosso dia a dia, o nosso viver diário, completando aquilo que está em nós, completando o nosso viver diário, completando o que está no mais altos céus, completando toda a divindade, Senhor Deus, tudo que há nos céus, tudo que nos completa, tudo que é divino, tudo que é verdadeiro, Senhor Deus, que nós possamos reconhecer tudo que é divino, Senhor Deus, que é verdadeiro, que existe, que tem forma, que existe, que nos traz paz, que nos traz discernimento e ao mesmo tempo nos traz paz. Que nós possamos reconhecer essa verdadeira vida, esse verdadeiro corpo, Senhor Deus. Conhecer pessoalmente e reconhecer. Quando eu digo conhecer pessoalmente, é ter a experiência da divindade na terra, a experiência da vida, dessa vida divina na terra. Poder ter a experiência de andar com Deus, andar na presença de Deus, na igreja, no corpo e onde nós estivermos, a caminho da igreja, a caminho da nossa casa, que nós possamos reconhecer, Senhor Deus, reconhecer essa divindade, esse ser divino que existe em nós, que nós possamos reconhecer as pessoas que estão conosco à nossa volta, Senhor Deus, para que haja luz, Senhor Deus, no nosso dia a dia, no nosso viver diário, que nós, tendo o conhecimento do verdadeiro eu, do verdadeiro Deus, aliás, porque nós nos reconhecemos quando nós nos esvaziamos de nós mesmos. Então, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós reconhecemos o Deus divino que há em nós. Esse é o nosso viver diário. É isso que nós vivemos diariamente, no nosso viver diário, no nosso dia a dia, no nosso corpo, naquilo que Tu é, Senhor Jesus. Abençoa-nos, Senhor Deus, com a Tua vida. Abençoa com a Tua paz, com a Tua santidade, Senhor Deus, com a Tua santidade que vem dos mais altos céus, com a Tua santidade, porque Tu és santo, Senhor Deus, Tu és santo, Senhor Jesus. Abençoa-nos, Senhor Deus, com a Tua vida, com o Teu ser divino, com a Tua presença, em nome de Jesus, Senhor Deus. Abençoa-nos a cada dia, Senhor Deus, abençoa a cada dia, abençoa cada local que colocarmos a planta dos nossos pés, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Salmos 116. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Caí em tribulação e tristeza. Oh, 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 oh. Então invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego. Volta minha alma ao teu sossego.
porque o Senhor tem sido generoso. Oh, oh. Tem sido generoso. Oh, 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 oh. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos. E eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. E amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo o Senhor porque Ele ouve a minha súplicas. E amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo o Senhor porque Ele ouve a minha súplicas. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Aleluia! Entrai por suas portas com ação de graças e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. E entrai por suas portas com ação de graças e com seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Essa misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Aleluia! E celebrai com júbilo ao Senhor. Todas as terras servi ao Senhor com alegria. Todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Só Ele que nos fez e dele somos. Oh, oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Celebrai com júbilo
Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa o outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavra se deles não se ouve nenhum som. Não, entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e suas palavras até o fim do mundo. Até os confins do mundo. Aleluia, Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre, permanece para sempre. Verdadeiros são seus juízos, igualmente justos, igualmente justos. E mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Sim, são mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, destilar dos favos. Salmo 122. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios, ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios, ciudad de Jerusalén, aquí nos tiene. Aleluya. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Ya llegamos a tus portones, ciudad de Jerusalén, construida como punto de reunión de toda Israel. Hasta ti llegan las tribus, todas las tribus de Israel. Hasta ti llega el pueblo para adorar a Dios, tal como Él nos ordenó, para adorar a Dios, oh, tal como Él nos ordenó. Por ti le pedimos que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Oh, aleluya. Pa 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 pa.
pa 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 Shalom shalom, Yerushalayim Yisraelu Ochabayich. Shalom shalom, Yerushalayim Yisraelu Ochabayich. Shalom shalom, Yerushalayim Yisraelu Ochabayich. Shalom shalom, Yerushalayim.